Fala, nação azulina! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista para falar aqui sobre o dia mágico que nós tivemos ontem, né? Poder comemorar, depois de 31 anos, o acesso do Clube do Remo. Vou tentar encontrar palavras aqui para tentar resumir um pouco desse vídeo, para que ele não fique tão longo, mas não é fácil, não é? Um time que passou aí por tudo que passou em todos os anos, além das dificuldades que nós passamos, né? Ainda ter que jogar dentro e fora de campo. Um time aí que tem uma torcida que não existe palavras para a gente tentar aqui demonstrar o quão apaixonado a torcida do Remo é pelo Clube do Remo. Uma torcida que apoia, que chora, que fica puta e que vai literalmente com o time aonde ele estiver. Então, é muito gratificante para a gente poder vir aqui, depois de tudo que nós passamos aí, e ver essa guinada do nosso time sair de uma Série C e logo no primeiro ano, depois desse acesso aí para a Série B, sair da C para B, a gente conseguir um acesso para a Série A. Uma Série A difícil, porém uma Série A cheia de oportunidades. Nenhum time no Pará chegou ou vai chegar, né, de todos os anos do futebol paraense de hoje para trás, vai chegar aí num patamar financeiro como o Remo vai ter a oportunidade de chegar agora em 2026. Antes da gente poder comentar um pouco sobre isso, sobre planejamento, sobre acesso, sobre o que esperar para o ano que vem, eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, conhecer só um pouco do nosso trabalho. Não esquece de hypar, compartilhar, deixar o teu like. Assim o YouTube ele passa a recomendar nossos vídeos para outros torcedores do Clube do Remo e também torcedores de outros clubes. Aproveitando a oportunidade, para você que é torcedor remista, que já está aí feliz da vida com acesso, chama agora o nosso amigo Marcos aqui. Lá você vai ter os melhores campeonatos do mundo, teve aí a oportunidade de assistir toda a Série B, está na reta final do Brasileirão, mas rolando aí os campeonatos europeus, e você pode assistir tudo isso, muito mais, além de séries, filmes, enfim. Chama agora no WhatsApp, está aqui embaixo, DDD 91 99805 2068. Chama o nosso amigo Marcos, parceria que deu certo. Fala que você é inscrito aqui no canal e tenha preços especiais, tá? Galera, o acesso do Remo, ele significa muita coisa pra gente, né? Mas além da torcida, que a gente sempre teve, a fé, a união, o apoio, eu acho que é um tapa naquelas pessoas, né? Que são xenofóbicas, naquelas pessoas que só querem tentar sacanear com o nosso Estado, sacanear com o nosso time, menosprezar o nosso povo, menosprezar o nosso time. Isso daí foi um tapa. Isso daí, na realidade, é uma demonstração de poder e mostrar que o nosso estádio, o nosso torcedor, o nosso clube, ele pode muito mais. Muito mais. Eu tenho muita fé que o Remo vai poder aproveitar muito essa oportunidade, porque a Série A é o lugar do Clube do Remo. E eu tenho certeza absoluta que a diretoria já tem esse entendimento até pelo patamar financeiro, organização financeira de pagar os salários em dias e correr sempre atrás de algo grande para que o nosso time fique sempre na primeira prateleira do futebol brasileiro. Então, vocês não prestaram atenção, de repente aí, estava conversando com um amigo ontem, na realidade subiram 2 paranaenses e um time de Santa Catarina, e corria o risco de subir 2 clubes do Paraná e 2 de Santa Catarina. Então, eu acho que o futebol do Norte está de parabéns. O Clube do Remo aí teve muita largura em alguns momentos, mas, como diz o ditado, os deuses do futebol estavam do nosso lado desde o início do campeonato. O que eu espero do Remo daqui para frente, tá, gente? Eu espero que ele faça um planejamento consolidado, que ele faça um planejamento de trazer jogadores realmente com potencial que possam chegar, dar conta do recado. Eu espero do Clube do Remo
que ele não faça como fez aí esse ano, de repente trazer jogadores, e como vinha fazendo nos outros anos, de trazer jogadores aí que não ficam no banco, jogadores de empresários, e para ser mais além desse elenco do Clube do Remo, minha opinião, tá, gente? Existem alguns jogadores que 100% eu renovaria, e a gente vai pontuar alguns deles aqui. Então, na minha concepção, Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique, Caio Vinícius, Pavani, Pedro Rocha, Nico Ferreira e Diego Hernandes, para mim, somente esses que eu citei aqui, desse atual elenco. Eu também ficaria com o Nathan Camargo, tá, gente? Eu acho que o Nathan Camargo é um moleque de 19 anos que tem muito potencial e dá para ser trabalhado, ok? Então, acho que esses que eu citei aí são jogadores que têm plenas condições de vestir a camisa do Clube do Remo e começar o ano fazendo um trabalho, até porque o Remo tem que começar aí com uma estrutura, uma espinha dorsal, já que o calendário do Remo vai ser muito, muito, muito grande. O Campeonato Brasileiro da Série A já começa no dia 28 de janeiro, então aí a gente tem que ter um time estruturado e consolidado para a gente tentar lutar o máximo possível. Não é impossível sonhar com uma Sul-Americana, quem sabe com Libertadores, e a gente tem o exemplo do Mirassol aí, é um time aí que mesmo com um elenco, com um patamar salarial bem enxuto, se você for parar para comparar com outros clubes que estão lá na zona de rebaixamento, em meio de tabela, mas é um time que se encontrou e que com certeza absoluta vai disputar pela primeira vez, historicamente, uma Libertadores aí, um time que foi criado há pouco tempo, se formos comparar com a história de criação dos times que estão disputando aí, não só a primeira, mas também a segunda divisão. Então, nada é impossível. Para isso, tem que ter muito planejamento, tem que ter muita sabedoria, muita grana vai entrar, uma receita aí, como eu falei para vocês, histórica. E eu acho que o Remo tem que ter muita cabeça, mas também o departamento de marketing tem que ter muita inteligência para que possa explorar a marca Remo, explorar esse lado da COP30, explorar esse lado da Amazônia. Muitos famosos, muitos clubes de primeira divisão saudaram o Clube do Remo ali, dando as boas-vindas, né? Eu acho muito bacana isso, mas a gente não tem que ligar para isso, a gente tem que ser recíproco, mas nós temos que pensar o Clube do Remo desempenhando um bom papel. Nós já vimos que é possível, mas fazer uma campanha aí, a princípio, não é para pensar em se manter na primeira divisão. Isso é um pensamento pequeno, na realidade é um pensamento de buscar e galgar alguma coisa maior. A gente tem exemplo, já citamos aí o Mirassol. Mas eu estava vendo hoje o programa da Liberal, ali do Abner, e o Rangel estava com a família dele, dando uma entrevista ali, falando que não foi chamado para uma renovação e com certeza absoluta vai renovar. Eu queria muito pedir para a diretoria do Clube do Remo, o Rangel, acho que tem 37, 38 anos, é um cara que não bebe, não fuma, é um cara que tem, a gente não vai falar aqui de qualidade dentro de campo, que a gente já viu, mas é um cara que se cuida. A gente tem exemplo, por exemplo, de um Fábio do Fluminense aí, que tem quase 45 anos, mas é um cara que se cuida, e é um cara que tem plenas condições de ser titular, o Marcelo Rangel, tá? Plenas condições de ser titular no Gol Azulino por toda a temporada. Qualidade ele já tem. Então, que o Remo soubesse muito valorizar e amarrar o contrato desse cara, que foi um dos pilares desse acesso do Clube do Remo. Foi um dos pilares. Mas, pelo que ele fez na temporada, pelo que ele fez principalmente na Série B, eu posso dizer aqui que ele tem uma participação muito grande, até mais do que alguns jogadores, até mais do que diretoria, porque se não fosse ele, talvez a gente não tivesse com esse acesso na mão. A gente sabe que o Remo foi garfado na cara dura, mas a gente sabe também que por incompetência do Clube do Remo, de repente, de não concluir as várias oportunidades claras que nós tivemos de repente, ganhar vários jogos, a gente, por falha aí, não conseguiu executar de uma forma legal lá na frente, como ele conseguiu fazer com excelência lá atrás. Porém, isso não veio ao caso, porque o mais importante e surreal aconteceu, que foi o acesso do Clube do Remo. Eu, em momento nenhum, deixei de acreditar. Eu tenho como provar para vocês aqui, eu sou um cara católico, mas eu tenho a minha fé, minhas orações, e eu sou um cara que eu acredito sempre. Em novembro do ano passado, eu falei que o Remo ia se classificar na 4ª colocação. Tenho como provar para vocês, tenho como colocar pessoas aqui
que vão poder comprovar isso com vocês. Então, isso simplesmente é acreditar no time que a gente torce. Aquilo que eu falei para vocês, eu sou Clube do Remo, só torço para o Clube do Remo, respeito outros clubes, mas meu coração só tem espaço para o Clube do Remo. Não torço para Flamengo, nem para São Paulo, nem para Botafogo, nem para Corinthians, nem para Barcelona, nem Real Madrid. Meu time de coração é Clube do Remo. A gente tem que também exaltar o desempenho fundamental do Pedro Rocha lá na frente. O cara terminou como artilheiro da Série B, com 15 gols. Por alguns momentos foi aí um cara fominha, foi um cara aí que perdeu também muitos gols, mas no final das contas, na última partida, ele conseguiu ali ser o melhor jogador em campo, mas eu não dou os méritos somente para ele. Eu dou os méritos do jogo de ontem também para o João Pedro. João Pedro foi um cara muito criticado, mas é um cara que teve muita estrela, porque a gente diz sempre que os melhores, eles sempre aparecem no momento que tem que aparecer, tá? Então, acho que a partida que esse cara fez ontem foi uma partida que o nome dele vai ficar marcado na história do Remo com 2 gols. Então, no momento que nós mais precisamos dele, ele foi lá, apareceu e fez o papel que o centroavante tem que ter. Porém, na minha concepção, não é um jogador para a Série A. A gente agradece, eu agradeço particularmente por tudo que ele fez. É um moleque dedicado, é um cara também de muita fé. Todas as vezes aí que ia começar o jogo, ele sempre andava de um lado a outro fazendo a oração dele. Isso é bacana porque a gente vê que o cara entra focado. De resto, esses nomes que eu citei aí, eu acho que a gente tem que agradecer aí, cada um tem que buscar seu rumo, porque a Série A é outro patamar. E aí, eu que moro aqui em São Paulo, vou ter, graças a Deus, a oportunidade de ver meu time outras vezes, ver aqui numa Vila Belmiro, se o Santos permanecer numa Série A. Eu moro aqui a 1 hora de Santos, eu moro em Santo André, São Paulo, como eu posso ver aqui no Itaquerão, estádio do Corinthians, como eu posso ver no Morumbi e como eu posso ver no Allianz. Então, eu tenho certeza que o Remo vai formar um time forte. Marcos Braz, eu tenho certeza que você vai permanecer também, você tem os méritos, é aquilo que eu falei para vocês, gente, ninguém consegue ser 100%, né? Ninguém consegue ser 100%, mas na medida do possível, o Marcos Braz sim fez um diferencial. Eu espero que com o conhecimento dele, ele forme uma puta de uma equipe para que a gente possa brigar por coisas maiores. Eu acho que o Remo aí, na altura do campeonato, ele não tem que pensar em permanência de Série A. Ele tem que pensar, pelo menos ali, terminar, de repente, numa 10ª colocação, numa 9ª colocação. Isso daí não é impossível. É muito possível, sim. O Remo vai ter muita receita para isso. E aquilo que eu falei, além da cota, além dos patrocínios, é o lado do marketing, saber explorar a marca Remo, a Amazônia. De novo, eu falei para vocês que por 2 vezes amigo meu veio aqui em junho e agora esse final de semana, e o cara me ligou de dentro, fez chamada de vídeo de dentro de algumas lojas do Clube do Remo, e eu não tinha a camisa tradicional do Clube do Remo, azul marinho nem branca. Então isso daí é coisa que não tem que acontecer. O Remo está em pura evidência, como vocês sabem, o único representante do Norte nas séries A e B. Então realmente é de se exaltar, e a gente tem que desejar o melhor para o Clube do Remo. Eu não vou falar aqui de Paysandu, não vou falar de outros times, isso daqui para a gente não interessa. O que interessa aqui é o Clube do Remo. Então eu queria aí parabenizar vocês, torcedores, parabenizar os jogadores, diretoria, comissão técnica, por todo o esforço. Em alguns momentos parecia ali ser impossível, mas como eu falei para você, os deuses do futebol já tinham decretado como seria o final do campeonato do Clube do Remo, e no final, graças a Deus, nós podemos aí sorrir, e a gente pode também se emocionar, porque o Remo merecia isso. Merecia, sim, até pela torcida que tem aí. Ontem nós tivemos aí mais de 47.500 pessoas no Mangueirão, com uma renda bruta de 3 milhões e 100. O Remo fechou aí com o melhor goleiro da competição, fechou com acesso, fechou com o artilheiro do campeonato, fechou com a melhor arrecadação da Série B, só não fechou com a melhor média de público, porque aí os últimos jogos jogou ali no Baenão, e o Baenão tem uma limitação de público. Mas isso daí não diminui de forma nenhuma. E eu estava comentando com um colega que se o Mangueirão tivesse capacidade para 100 mil pessoas, ontem teria 100 mil pessoas no Mangueirão. Então, mais uma vez, aqui meus parabéns aqui para todo azulino,
que realmente acredita. Eu tenho o costume de falar que tem os remistas de verdade, né? E que tem os falsos remistas. Os falsos remistas são aqueles que vocês vão ver que no ano que vem, quando jogar aí o Flamengo no Mangueirão, vai ter remista que diz que é remista, que vai torcer mais para o Flamengo e que é capaz de ir com a camisa do Flamengo para o estádio do que torcer para o próprio clube do Remo. Isso daqui eu repudio de qualquer forma, porém eu respeito, tá? Então, o cara dizer que é torcedor misto, que torce para o Remo, que torce para o Flamengo, beleza, mas eu acho que numa partida o cara tem que ser Remo. Se ele não for remista, eu falo pro pessoal aí que nós não precisamos desses falsos torcedores. De resto, galera, é só isso aqui. A gente vai dar um tempo aí de uma semana, até porque agora é muita festa. Marcos Braz já está trabalhando aí para tentar formar esse elenco quanto antes. Como eu falei para vocês, e repito aqui, Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique, Caio Vinícius, Pavani, Pedro Rocha, Natan Camargo, Nico Ferreira e Diego Hernandes. Para mim, esses caras são os únicos que têm condições de disputar uma Série A. Isso com, de repente, o Klaus e o Kaique sendo um banco, de repente, ali, para começar a temporada, ok. Mas o Remo tem que formar um time forte para começar logo o campeonato em plenas condições de disputar. Futebol são 11 contra 11. A gente não vai aqui falar em disputa financeira, porque tem uns times aí que, pelo amor de Deus, é muita discrepância em termos de grana. Mas a gente vai dar uma semaninha aí. Na próxima segunda-feira a gente já vai voltar aqui a fazer os vídeos. Já, de repente, tendo alguma coisa já projetada para o início do ano que vem. Os campeonatos estão terminando agora. Não tem esse papo de, eu vou esperar terminar o Campeonato Paulista. Meu irmão, é pegar jogador de destaque, jogador que vem da Série A, que tenha condições de fazer um bom elenco e ir para cima. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez, eu peço para que vocês possam se inscrever. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!